E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet e agora com o nosso novo quadro, o Chosen for Business, um quadro voltado para falar de fé e negócios. E nós trazemos convidados especiais aqui que vão cooperar na sua jornada de crescimento financeiro, na sua jornada dos seus negócios, do empreendedorismo, você que trabalha como colaborador em uma empresa, você que é funcionário, vai entender sobre as principais estratégias de homens e mulheres de negócio e o que eles fizeram para alcançar o sucesso e como você pode também aprender com cada um deles. Eu quero que você clique nesse botãozinho de inscrever-se e se inscreva aqui no canal para que você possa acompanhar os nossos conteúdos e aperta o sininho, porque o sininho notifica você para todo novo episódio que for ao ar. Então você pode acompanhar a gente no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Spotify, estamos em todas as plataformas, mas aqui no YouTube você vai ter em primeira mão aí, seguindo todas essas orientações. Deixa o seu like e comenta. Eu quero saber da onde você está falando, sua cidade, suas dores, suas dificuldades. A gente quer saber, interage com a gente aí nos comentários que a gente vai estar assistindo de camarote cada pergunta aí que vocês vão estar fazendo e o quanto a gente puder ajudar aqui, saiba que a gente vai fazer o melhor que a gente puder, porque Deus está abençoando aqui esse podcast. E o nosso convidado de hoje, olha aqui, ó, eu tenho tantos livros dele, ele já escreveu muitos livros, é alguém muito competente, muito experiente naquilo que faz, tem uma jornada profissional incrível e tem muito conteúdo para liberar para você aqui hoje. O nome dele é Roberto Navarro. Vou deixar ele falar um pouquinho mais da profissão, do trabalho, da carreira, de tudo aquilo que ele vem construindo ao longo de todos esses anos, sendo um instrumento nas mãos de Deus na vida dos brasileiros e também não só dos brasileiros, mas em todo o mundo que ele já tem alcançado através do seu trabalho, das suas mídias sociais e muito mais. Vamos conhecer então hoje Roberto Navarro. Muito prazer, meu amigo. Obrigado por aceitar Douglas. o convite de estar aqui com a gente. Uma honra muito grande estar aqui no Espiritualmente. E é tudo a ver, né? Chosen for Business, escolhidos para negócios, né? E é exatamente isso, cara. O empreendedor de sucesso, ele é um escolhido. Uhum. Muitos escolhem empreender, mas os que dão certo são os escolhidos por Deus. Isso é até estatística, né? O Sebrae mostra que depois de 10 anos, de cada 100 empresas, só 5 estão vivas, 95 morrem. Essas 5 são os escolhidos e os 95 são os que escolheram. Então, realmente é um grande desafio. Parabéns pelo nome do podcast, que vai fazer a diferença na vida de muita gente. E quem sabe a gente consegue mudar essa estatística aí, se sair de só 5 para 6, já é uma grande gigante isso, né? Dá 20% de crescimento aí de empresas que vão sobreviver. Né? Parabéns pelo trabalho, irmão. Muito bom. Uma honra estar aqui. Com certeza você vai ter muito a cooperar, entregar aí para o pessoal diante de tanto tempo de carreira, de profissão, ajudando tantas pessoas, alcançando tantas empresas, empresários, líderes e vidas de pessoas que hoje têm esse desejo de aprender a lidar melhor com o dinheiro. Né? A gente consegue ver, né, na internet, a gente consegue ver na televisão, as pessoas, né, que acompanham normalmente temas que possam, de alguma forma, possibilitar uma melhoria de vida, alcançar a prosperidade. A gente vê nas igrejas mesmo, né? Falando-se sobre prosperidade, sobre a forma como Deus abençoa. A gente vê na Bíblia inúmeros exemplos de como Deus abençoou a vida de líderes que ele chamou. E hoje nós temos o próprio Billy Graham, ele disse, né, que o grande avivamento que viria a partir de agora viria pelas empresas, né, pelos empresários. Então a gente está falando de quê? Não apenas de empresas, a gente está falando de missão. A gente está falando que uma empresa é uma missão. Então, hoje, ter pessoas como você que pode cooperar com a gente nesse aspecto, ensinando a gente sobre como a gente fazer gestão financeira para alcançar a prosperidade, não apenas crescer a empresa e crescer financeiramente, mas também ajudar outras pessoas, porque empresas que hoje contratam, elas estão ajudando outras famílias a ter recurso.
Uhum. Então a gente consegue trazer um significado bem interessante acerca da vida de um empresário e o porquê ele deve enfrentar tantos desafios e permanecer firme. E sem dúvida nenhuma você vai ajudar a gente bastante. Depois eu vou apresentar todos os livros dele para vocês. São livros interessantíssimos. Eu tenho 3 aqui, o quarto você não perde por esperar. É muito bom. Roberto Navarro, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que tudo isso começou na sua vida acerca da sua decisão por esse nicho e por essa carreira? Fala um pouquinho dessa trajetória brevemente para a gente entender como que você chegou onde você chegou. A primeira descoberta foi com 8 anos de idade, jogando Banco Imobiliário. Ali criança, né, você não tem muita noção, mas eu descobri que dinheiro era fácil, vamos dizer Eu assim. sempre ganhei no Banco Imobiliário. Então, quando a gente ganha ali, dinheiro é fácil, ele, né, entra para a gente. Show. Com 13 anos eu comecei a trabalhar, então com 13 anos eu trabalhei no posto de gasolina do meu pai e eu meu primeiro acesso ao dinheiro ali, né, foi eu lavar o vidro de um carro e o cliente me dar uma gorjeta. Isso eu não pedi, eu simplesmente recebi. Então, o ato de eu receber o dinheiro ali, sem pedir, tudo bem que eu estava trabalhando para isso, mas não era meu objetivo, eu só queria agradar o cliente do posto. Para mim veio assim, uau, eu nem pedi dinheiro e ele veio. Isso é muito fácil. Então a crença, ela começa a ser construída. Já era construída no jogo, mas aí era de brinquedo. A hora que eu vou para o trabalho, ela se autorrealiza, né? E dali para frente, eu só fui o quê? Cada vez mais tendo a certeza que eu tenho um magnetismo do dinheiro. Então, eu fui construindo outras coisas que eu fui fazendo, fui relacionando e sempre dando dinheiro, né? Até conquistar a independência financeira, que foi com 20 anos. Então, nesse processo, é o quê? A crença, ela vai sendo construída com um empilhamento. Então, você tem um empilhamento de vitórias, você fica muito autoconfiante. Pessoa que tem um empilhamento, várias derrotas na vida dela, ela perde a autoestima. Então, a gente foi tendo empilhamento, mas sempre na área de empreendedorismo, né? No meu caso, posto de gasolina, Coca-Cola, Surfwear, rádio, né? Nessa linha que eu atuava. Até lá na frente a gente migrar para a parte de desenvolvimento humano. Mas todo o meu histórico é empreendedor. Se você falar para eu fazer alguma coisa que não seja empreendedorismo, eu não vou conseguir. Seu pai, no caso, ele era empreendedor, né? Porque ele tinha um posto de gasolina. Ele Sim. foi alguém que incentivou você a desenvolver o empreendedorismo também? O quanto que ele teve esse papel de influência? 100%. O meu pai, ele sempre foi empreendedor. Ele chegou a ter CLT, ele trabalhou na CESP durante acho que uns 3 anos. Logo casou com a minha mãe. Mas eu nunca tive. Eu nunca tive CLT. Ele foi fundamental. Por quê? Porque a gente, criança, tem que ter autorização dos pais para tudo. E você tem que ter inspiração. Quando você está fora de um ambiente desse, fica mais difícil. O meu pai não. O meu pai falava assim para mim o tempo todo. Se você quer ser alguém na vida, tenha seu negócio. Se você quer ter liberdade, tenha seu negócio. Qualquer coisa fora do seu negócio, você é um escravo. Meu pai sempre falou isso para mim. Só que o meu pai não falava, ele provava. Então, a coisa que eu mais gosto na vida é futebol. Sou apaixonado por futebol. Eu devia ter uns 14 anos e meu pai chegou para mim, a gente morava em Caraguatatuba, que é 3 horas aqui de São Paulo, e meu pai falou assim, vamos para o Morumbi hoje, vamos ver o São Paulo jogar. Vamos chamar seu tio, meu tio Feliciano, era procurador do estado, trabalhava lá no fórum. Fomos lá, devia ser umas 3 horas da tarde, eu falei, Feliciano, vamos para o Morumbi, a gente sai daqui 4h30, dá tempo, chega lá, a gente ainda come um lanche ali na porta do estádio, vamos, eu criança, né? Vamos tio. E o tio Feliciano, não posso, eu não posso sair daqui antes das 19h, tá complicado, um monte de coisa, tal, mas pode levar meu filho, o Juninho. Ele vai com vocês. Eu fiquei super feliz. Saímos dali, meu tio não podia ir. Meu pai virou e falou assim, agora vamos lá chamar o tio Getúlio para ir?
Getúlio era irmão do meu pai, o meu outro tio. Ele tinha leites Parmalat, distribuição da Parmalat lá na região do litoral. Chegou lá, Getúlio, tô indo pro Morumbi, vamos! Tô indo pra casa colocar uma calça, me pega lá. E meu tio Getúlio foi com a gente. Entrou no carro, meu pai perguntou pra mim, você quer ser tio Feliciano ou tio Getúlio? Eu falei, claro que tio Getúlio. Ele falou, então, nunca estude pra se formar, estude pra ter negócios. Desde cedo, então, ele Desde já cedo. desenvolveu essa Ali, mentalidade. naquele momento, eu falei, não quero mais saber de nada que não seja negócios. Eu estava na escola, chegava o professor, o que você faz? Eu sou professor. Mas só isso? Eu falava assim, querido. Eu já matava a aula dele. Não conectava. Professor, o que você faz? Aí tinha a professora Heloísa, por exemplo, ela tinha uma loja de vendia sucos, Samambaia Sucos, amava. Ela, eu e meu marido, a gente também tem a loja de sucos. Quase todo dia que ela ia embora, eu ia junto. Porque ela tinha algo para me ensinar que eu tinha interesse. Não era só o assunto da escola. Eu queria aprender como fazer negócio. Então eu tomava suco, aprendia com ela. Na aula dela eu era aluno exemplar, porque eu prestava muita atenção, porque o que ela falava fazia sentido para mim. Não que os outros professores não fizessem. São excelentes, muitos são incríveis. Mas para o que eu queria, não. Então, eu fui escolhendo desde criança a estar no empreendedorismo, né? Então, me conectava muito. Do posto do meu pai, o pessoal abastecia fiado. Paga por mês a conta, depósito de material, construção, restaurante, né? Advogado, fazia continha lá no posto. Aí eu falava assim pro meu pai, os empresários, os comerciantes, né, que a gente falava, deixa que eu cobro. Os outros pode mandar aí a garotada. Agora, comerciante, eu que vou cobrar. Aí meu pai dava aquela monte de conta lá, eu ia lá, depósito de material, construção. Chegava lá, a secretária do dono, do seu Paulo, do depósito de material, construção. Falei, eu vim aqui as notinhas do posto. Ela, seu Paulo, menino do posto tá aí. Ele falou, manda ele entrar. Entrava, senta aí, Roberto. Aí, Robertinho, todo mundo chama Robertinho. Entra aí, Robertinho. Aí ele ia pegar as notinhas, conferir a assinatura de cada funcionário dele, pegava o talão de cheque no cofre, fazia o cheque para eu levar para o meu pai. Só que isso levava meia hora. E eu estava ali o quê? Na maior faculdade do mundo de negócios. Só observando. Que é conversar e conviver com negócios, com os empresários de todo tipo. Então, era o material construção, era o cara do supermercado, era o cara da pizzaria, e isso me encantava. Eu largava tudo, eu matava a aula. A única coisa que eu não largava era o futebol, para simplesmente viver ao lado dos empreendedores. Você acha que isso tinha alguma coisa a ver com o fato de você querer a aprovação do seu pai, querer a validação do seu pai, já que ele era um empresário, um empreendedor, e ele incentivava isso em você, e o fato dele incentivar e ele valorizar isso fazia com que você enxergasse isso com bons olhos, e então, nessa tentativa de validação, de reconhecimento dele, isso te impulsionou e te incentivou mais, sim ou não? Excelente pergunta. Tem muito a ver com todas as crenças que a gente tem do passado. Não só incentivou, como continua incentivando. Ele é vivo ainda. Meu pai está com 78 anos. Continua incentivando. Meu pai, eu sempre vejo a necessidade da aprovação dele. Sempre vejo isso. E eu tenho um pouco, mas nunca do jeito que a gente quer, né? Então, fica, assim, uma questão lá de trás, não tenha dúvida disso. E ele sempre cobrou muito. Nesse sentido, né, de você ser uma pessoa correta, de você ser um cara honesto. Meu pai é um cara que eu nunca vi uma pessoa cobrar meu pai, eu nunca vi meu pai falar, tô devendo, nada disso. Meu pai sempre foi um cara 100% exemplar nas coisas dele. Então, isso era um peso para mim.
Eu, para construir, para ter minha independência financeira, eu fiz financiamento em banco, o aterro eu financiei com o cara do aterro, o engenheiro eu parcelei em 20 vezes, tudo foi assim, que eu não tinha nada, e meu pai nunca deu nada, ele nunca deu Ele R$1. tinha, mas ele não dava. Ele Não queria que dava. você construísse seu próprio dinheiro. Exato, né? Ele também não era rico, era classe média, assim, mas ele nunca deu nada. Falou, vai lá. Se a gente fosse comer um lanche na padaria, que a gente fazia isso todo dia, deu R$20, 10 é seu, 10 é meu. Ele fazia eu pagar a minha parte desde os 14 anos, quando eu comecei a fazer dinheiro no posto. Lavando o vidro, eu já tinha que pagar minhas contas. Então, ele nunca deu nada. Mas ele sempre foi aquela guarda-costas ali, né? Que eu tinha aquele apoio. A minha mãe era o contrário. Em casa era uma briga. Porque a minha mãe não gostava de empreender. Quando eu falei, vou montar um posto, ela falou, você vai arrumar sarna para se coçar. A minha mãe era a intelectual. Formação de inglês em Cambridge. A minha mãe sabia tudo sobre tudo do mundo e não tinha internet. Ela, puro conhecimento. 9 para ela era uma nota ruim. Ela era aquela aluna que só tirava nota 10. E aí você tem um filho que não quer ir para a escola. Risco, né? Para ela, risco. Nossa, ela chorava, literalmente, Douglas. Minha mãe chorou na minha frente várias vezes. Por causa das suas escolhas. Das minhas escolhas. Até que teve um dia. Pô, numa dessas desiste, né? Exato. Você sabe que foi... Não é maldade dela, óbvio. Não. Ela chegou para mim e falou assim, já vi que para a escola não vai mesmo. Não adianta eu forçar nada. Não. Então vamos fazer o seguinte. Você estuda inglês? Eu falei, por que inglês? Eu gostava muito de rock, né? Gosto. Ela falou, imagina você escutar o Metallica, o Iron Maiden, e você entender tudo que eles estão falando. Eu, como é que é? E aí a minha mãe tinha mudado um irlandês, o Terry, lá para Caraguá, uma casinha dele. E ele não falava português. A minha mãe simplesmente colocou eu 2 horas por dia com esse cara que não falava português, um irlandês, para conviver com ele. Só que tinha um detalhe. Assim que eu entrei, que eu comecei a falar com ele, mais ou menos, né? Ele era amigo de infância do Bono, do U2. E ele tinha as fitas do U2, fitas cassete, e mostrou aquilo. Ele me conquistou ali, viramos amigo íntimo. E simplesmente, daquele dia para frente, eu nunca mais parei de estudar inglês. E hoje, onde eu atuo, eu só tô porque eu falo inglês. Olha que coisa. Então, meu pai deu toda uma estrutura empreendedora. E eu segui isso mais de 20 anos. Tá? Nos últimos 17 anos que a gente está em desenvolvimento humano, é graças ao conhecimento da minha mãe que eu nunca abandonei. Então, eu soube ali, não com essa consciência que a gente está falando hoje, é mais fácil olhar o passado total, e ver as ações, mas eu soube ir construindo cada uma das etapas. Então, eu sou uma pessoa que estudo 24 horas e sempre estudei muito. Num determinado momento, estudava só sobre negócios e depois eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano. Então, graças à minha mãe, e ela foi dos 23 anos para frente, que eu já era multimilionário, a minha mãe foi a chave. Meu pai deixou de ser a minha inspiração ali, ou para quem eu queria provar alguma coisa, e passou a ser minha mãe. E ali eu não desgrudava mais da minha mãe, e ela ficava me mostrando os cursos que tinha, o que eu podia fazer. O primeiro livro que eu li na vida foi com 23 anos de idade. Eu nunca tinha lido um livro até então, porque na minha cidade não tinha biblioteca, não tinha livraria, então tudo isso dificultava. Né? Foi Estrada para o Futuro, do Bill Gates. Eu li em 1993. De lá para cá, eu não sei quantos livros eu li, muito mais de 5.000 livros. Então, dali para frente foi uma outra história, né, de desenvolvimento humano. Muito bom. Agora, vamos lá. A gente tem um cenário significativamente positivo com relação ao apoio do pai e o apoio da mãe para você se tornar quem você se tornou. Mas
E as pessoas que estão aqui assistindo a gente, que a gente sabe que muitas vezes a realidade delas não é a mesma, É, porque tem todo os impedimentos, tem todo a falta de incentivo, muitas vezes enfrentam o que você enfrentou com a sua mãe, só que de uma maneira muito mais é, persistente e acabam, sendo pressionados a não seguir. Mas existem aquelas pessoas que são mais insistentes e querem continuar, mas não têm um apoio da família. Que você poderia dizer para essas pessoas com o conhecimento que você tem hoje, com a experiência que você tem hoje, do que elas poderiam fazer para que elas consigam superar esses desafios? eu tenho uma gratidão muito forte com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe já não está aqui, já tem 20 anos. Mas, eh, se eu não tivesse a persuasão, se eu não tivesse a certeza de quem eu sou, eu não estaria aqui não. Provavelmente a minha mãe teria vencido a guerra, Uhum. que a mulher é mais forte que o homem. É. Ela vai convencer meu pai. Foi uma mulher que fez Adão cair. Foi uma mulher que propôs a Abraão ficar com a, a concubina, né? A mulher, ela tem um poder de persuasão gigantesco em cima do homem. Então, com certeza, eu teria seguido a linha da minha mãe. Até num determinado momento que estava muito difícil, eu fui. Eu fiz um concurso para ser funcionário da Petrobras. Olha, De quase foi. tanto que a minha mãe insistiu. Só que Deus é tão bom que não deixou passar. Uhum. É. Então, ali eu até fui, porque eu tinha muita ligação com ela. Só que tem um detalhe, por exemplo, a minha mãe, por mais que me inspirou a entrar no inglês para ouvir, entender o rock, ela era contra eu ouvir rock. Né? Hoje, eu sou o único evangélico da família. Minha família é extremamente católica. A minha mãe nasceu em Aparecida, né? Nossa, Pra você ter uma propício, ideia. né? O meu tio era padre. Então, eu sou a ovelha negra da família. Tá? Ninguém aceita eu ser evangélico. Até hoje. Eu sou evangélico há 20 anos. Tá? Não tive nenhuma participação deles. Detalhe, mesmo no catolicismo, eu ia para o catecismo, eu ia para a igreja sozinho. Meu pai e minha mãe nunca inspiraram isso. Eles eram o famoso católico não praticante ali, mas Uhum. de uma família extremamente católica, né? E tinha tio padres e tudo isso. Então, ali foi o quê? A minha vontade, a minha persuasão. 1987, eu tinha 17 anos. São Paulo foi para a final contra o Corinthians. E meu pai sempre ia no estádio. Meu pai não foi. Eu falei, pai, vamos lá no juizado menor, me dá uma autorização, vou pegar um ônibus e vou sozinho. Eu peguei ônibus de Caraguá, vim para São Paulo, peguei metrô, ônibus, cheguei no Morumbi. Na volta, eu fui a pé do Morumbi à Avenida Paulista, comemorando o título de São Paulo de 87. Sem a permissão, tinha a permissão deles, mas sem estar com eles. Então, muitas coisas eu tive que bater de frente, eu tive que realmente mostrar qual era o meu desejo. E para construir o negócio, Douglas, é muito difícil, porque poderia dar tudo errado. Né? E meu pai, ele me apoiou? Apoiou. Ele deu dinheiro? Não, ele falou que se vira, vai lá e faz. A minha mãe era todo dia, vai dar errado, Uhum. para com isso, você está perdendo seu tempo, pelo menos estuda junto. Eu falei, mas não dá tempo, mãe, eu tenho que arrumar recursos para montar o posto. Então, eu realmente tive que vencer todas essas dificuldades ali. E aí você pode falar assim, eu tenho uma irmã, a minha irmã tem 2 anos a menos que eu. A minha irmã, financeiramente, já não venceu, ela é gerente de uma loja. Ela não conseguiu empreender, ela não conseguiu se formar, ela não conseguiu nenhum nada. Vivemos no mesmo lar, com os mesmos pais, com a mesma educação, nas Uhum. mesmas escolas, na mesma igreja, tudo igualzinho. As E escolhas ela, o diferentes. resultado completamente diferente do meu. Por quê? Porque enquanto eu escolhi por trabalho, a minha irmã escolheu ir para a praia. Uhum.
Então gostava de pegar onda, gostava de estar na praia com os amigos. Eu não. Eu nasci na praia, morei de frente para o mar a minha vida inteira. Eu fui na praia 100 vezes. Para entrar no mar, não. Para correr a atividade física, sim. Então são escolhas. Mesmo estando ali diante de tudo isso, a gente teve caminhos diferentes, né. Então eu vejo hoje pessoas, às vezes, que não têm apoio do pai e da mãe, mas eu aprendi, cara, que nosso pai nunca nos abandonou, né, que é Deus, o verdadeiro pai. E que Deus, ele empresta para o pai cuidar da gente até mais ou menos os 18 anos. A partir dali, a gente tem a Uhum. função de preparar para o mundo. Não é filho, eu não sou filho do Paulo, eu sou filho de Yahvé, Uhum. né. E esse pai, ele nunca nos abandona. Esse pai não está buscando a nossa aprovação. Você não tem que provar nada para ele, porque ele sabe o seu coração. Então, quando você começa a ter o entendimento espiritual em todo esse processo, você deixa de ter que provar alguma coisa para alguém. Porque para a única pessoa que faz sentido de verdade é para o Senhor, mais ninguém. Então, isso daí também começou a me trazer depois um certo alívio, né, nesse conhecimento espiritual. Em que momento você vai buscar o conhecimento de Cristo? Como foi esse processo de decisão? Isso também foi uma coisa que Deus ajudou muito, porque por meu tio ser padre, ele sempre, eu criança, ele estava contando as historinhas normalmente de Paulo para mim, mostrando na Bíblia. A Bíblia católica é muito desenhadinha, né? Super bonita. E então eu sempre gostei disso. Nas igrejas católicas, algumas têm um caixão lá, né, que fica Jesus deitadinho de Uhum. vidro, e as pessoas colocam dinheiro ali, né, R$ 1, R$ 2. E o meu sonho era colocar dinheiro no caixão de Jesus. Meu primeiro dinheiro que eu ganhei foi uma mesada que meu avô deu, de, sei lá, fosse R$ 20 hoje. Eu peguei esse dinheiro e levei e coloquei no caixão de Jesus. O meu primeiro dinheiro foi isso que eu fiz com ele, né, não foi investimento, nem comprar doce, nem uma bola não. Foi levar lá porque era meu sonho. Então, eu sempre gostei muito das coisas de Deus, sempre gostei muito. Eh, Nunca fui inspirado para isso em nenhuma área, tá. Só que eu via, assim, que, por exemplo, eu percebia que os evangélicos, eles estudavam muito mais que os católicos. O evangélico ia pra igreja, hoje vai com o celular, mas antes com a Bíblia na mão. Eu nunca vi um católico com uma Bíblia na mão indo pra igreja. Então eu tinha essa vontade. Só que aí vem o quê? Onde eu morava, o ambiente. Era impossível fazer isso. Se eu fizesse isso ali, meu pai ia brigar comigo, minha mãe ia brigar comigo, a cidade ia brigar comigo. Não tinha como eu me tornar evangélico ali. De todos os desafios que eu encarei de frente, meus pais, esse talvez fosse o mais difícil para mim. Aí quando eu mudo de Caraguá para o Rio de Janeiro, um mês depois, Deus me colocou dentro de uma igreja evangélica, a Nova Vida, da família McAllister. E ali eu comecei a estudar muito. Aí eu não parei mais, né. Há 20 anos eu estudo muito, muito. Fui mentorado pessoalmente pelo Mike Murdock, né. Vou em igrejas do mundo inteiro. Hoje a gente tem uma participação relevante na Igreja Batista Atitude. Então, e o principal é o quê? A palavra de Deus, né. A palavra de Deus, ela inspira, ela cura, ela corrige, ela é incrível. Então eu não lembro da minha vida um dia sem ler a Bíblia. Eu não lembro, né. Então eu busquei esse ensinamento, esse conhecimento, só que assim, eu sou muito bom na Bíblia, na área financeira, empreendedora, desenvolvimento humano. Você for colocar salvação, eu tenho um conhecimento nota 6, nota 5. Agora, no dinheiro,
Aí pode chamar todos os teólogos do mundo junto para debater, que a conversa vai ser interessante, né? Vai ser muito legal. Na parte do que a Bíblia fala sobre dinheiro, que a Bíblia fala sobre empreendedorismo. Porque daí, Douglas, juntou, cara, o meu instinto empreendedor com a minha fé. E aí eu quis entender cada um desses aspectos, tá? Cada um das passagens bíblicas, o sentido que aquilo tinha. E eu me aprofundei muito e continuo me aprofundando. Então, qualquer coisa que eu vejo hoje, hoje para mim isso é muito fácil, né? Essa é a minha rotina. Só que aí vem a inspiração lateral, que é minha esposa. Minha esposa também é assim. Minha esposa também nasceu dentro da igreja. Ela já não é evangélica, né? Então, a gente, dentro de casa, qualquer decisão nossa é bíblica. Qualquer coisa, na empresa, que nós somos sócios, é bíblico. Tudo que a gente vai tomar com decisão, estar aqui, é bíblico. Para vir aqui, eu perguntei para ela, falei, amor, o que você acha? Não, vamos, é legal, tal. Então tem a aprovação, tá? Então isso só fortalece. Agora, quando você está sozinho, é ruim, tá? Nosso pastor, Josué Valandro, grandes decisões que a gente faz, muitas delas a gente consulta com ele, né? Porque ele, pela organização que ele construiu, ele tem condição de orientar a gente não só espiritualmente, como na área de negócios também. E isso é fundamental, tá? Então a gente busca sempre esse apoio, né? Não só quando era lá atrás, como é hoje. Isso vai dando para a gente o conhecimento das ações que a gente deve viver, né? Como a gente deve viver. A Bíblia é o manual da vida, né? E ela ensina em todas as áreas. É o maior livro de finanças do mundo. Tem 1.152 versículos falando de dinheiro. Mais que fé, que amor, que salvação da Bíblia. A gente sabe, né, que essa questão de dinheiro é um problema desde muito tempo para quem não sabe lidar com ele. A própria Bíblia fala em Provérbios, né, que não é o dinheiro o problema, mas é o amor, o sentimento que a gente coloca sobre ele, né? Então não é o quanto você ganha, mas é o que você faz com o que você ganha e como que você é inspirado ali, se é pelas suas próprias vontades ou se você está sendo inspirado por Deus. E aí entra o conceito da mordomia. A gente vai entrar nesse assunto já. Eu vai falar de mordomia também. Mas vamos lá, vamos para algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para você, que faz bastante sentido para a realidade que a gente está aqui inserido hoje diante do nosso público, que é a seguinte, ó, quando nós falamos de empresas, qual é a relação entre maturidade emocional e maturidade financeira? Como que você enxerga essa diferença de maturidade emocional e financeira para a empresa em si? Você sabe que eu criei um método agora que chama Método Prospere. E uma das regras que eu falo é que prosperidade não é fé, prosperidade não é sorte e prosperidade não é emoção. Prosperidade é método. Né? E na empresa, toda empresa emocional quebra. A empresa, se for muito pela fé, quebra também. Está lá em Mateus, mostra sua fé que eu mostro minhas obras. A fé sem obra é a fé morta. Então, uma empresa, ela vive de números. Ela tem que dar lucro, e muito lucro. Ela não pode dar pouco lucro. Então, isso daí exige a gente ser uma pessoa analítica. E você ser analítico nem sempre é muito legal. Nem sempre é muito Quando simpático. entra em números, a turma não gosta muito. Exato. E aí a pessoa fala assim, puxa, não vou demitir esse cidadão, vou dar mais uma chance para ele. Entrou emocional. Estou dando uma chance, mais uma, normalmente é prejuízo que vem junto também. Então, na parte da gestão, não pode haver emoção. Só que nós somos seres emocionais. Então, isso exige, por exemplo, eu também vim do mercado financeiro, né? A gente fui parceiro XP durante 12 anos, né? Vamos construir lá. E algumas regras eram interessantíssimas, né? Falar de Deus
Era só eu lá. E ficava sozinho, falando. Ninguém ia olhar para isso. Falar de capacidade emocional, o cara quer ver o gráfico. Né? Não fazia sentido isso lá. Né? Então, era um mundo bem desafiador para a gente, que tem toda uma linha emocional, uma linha espiritual, né? Para encaixar nisso não é fácil. E eles sempre falaram assim, se você numa entrevista a pessoa citou Deus, já é um motivo de você não contratar. Se citou pai, mãe, família, as emoções, já é um motivo que você vai falar, essa pessoa aqui dentro vai muito no emocionalzinho dela, pode trazer. Então isso, em muitos casos, era um processo que poderia trazer, né, uma desclassificação da pessoa. Ela teria que ser muito boa em outros números. Hoje, com o negócio de ESG, já mudou muito isso. Né? Hoje você vê muitos caras de instituição financeira já entrando na igreja, já buscando isso. Só que eu sempre fico na dúvida, porque está na moda falar fé e fé dá dinheiro. Então, na minha opinião, tem zero busca por Deus. Tem busca por mais uma oportunidade de negócio deles. Eu não acredito que seja, se tiver é rara a exceção ali no meio. É um mercado difícil. Então, na empresa, a gente tem que saber separar isso também. A gente tem que saber separar todos esses pontos. A nossa empresa, ela é 100% cristã. Todas as leis, as regras, a ética, o sistema é cristão. Quem não for cristão não entra para trabalhar? Entra, a gente não pergunta que religião a pessoa é. Só tem um detalhe, ela não fica. Porque não que a gente tira a cultura. Expulsa. Aí todo mundo tá falando de Deus, todo mundo tá louvando, o outro fala que tá na célula, o outro fala não sei o quê, a gente tudo dá glória. Aí ela fala, mas que mundo loucura é esse aqui? Ela não se enquadra, aí ela mesmo sai. Não, nunca teve a gente falar assim, se não é não, pelo contrário. E a gente nem tem problema com isso, porque assim, a galera da igreja busca trabalhar com a gente, né? O cara fala, eu sou voluntário lá na Lagoinha, eu sou não sei onde, quero trabalhar aí, fazer a mídia para você. Isso é todo dia que acontece, então a gente acaba tendo essa busca ali. E a gente não abre mão. Tá? Então, a minha fé em Deus, ela é maior que tudo. Um dia eu fiz um evento ali no Maxud Plaza, sei lá, umas 500 pessoas. E eu prego Jesus várias vezes durante a palestra, seja de finanças, empreendedorismo, seja do que for. E aí um rapaz levantou a mão e falou assim, Roberto, no curso você vai falar de Deus? Eu falei, vou. Então não vou comprar. Eu falei, é melhor que você não compre mesmo. Porque eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para agradar o Senhor. Então, se você não conecta com Deus e não gosta e isso te ofende, é melhor você não conectar comigo, porque eu vou acabar te ofendendo mesmo sem querer te ofender. Porque o meu compromisso é com Deus. Então, onde eu for, eu vou falar de Deus. Onde minha esposa vai, ela fala de Deus. E você sabe que isso, Douglas, existe muito preconceito com a gente. Imagina. De 2012 a 2016, a 17 ali, a gente era convidado em todos os eventos mais top do Brasil. E muitos eventos a gente encerrou com oração. A partir daí, as pessoas começaram a falar assim pra gente, você vem no evento, pode palestrar, mas não pode falar de Deus. Aí, eu não aceitava. Os que eu aceitava, e o cara falou, não fala de Deus, eu falava. Eu não cumpria. Então, a gente começou a ser cortado, até por agências de palestrante, começou a ser cortado. Porque falar assim, Navarro vem aqui, ele vai falar de Deus. Então, a gente começou a sofrer muito desse preconceito corporativo. Né? No mercado financeiro, então, absurdamente, a gente era deixado para trás no nosso escritório de investimento, muito pela nossa linha cristã. Tá? Então, a gente sofreu bastante nisso. Mas a gente nunca recuou, a gente nunca abriu mão de mostrar nossa fé onde fosse. E nunca foi
né? Hoje você vê aí grandes influencers, todo mundo falando de Deus, porque Deus vende. A fé vende muito bem. A gente nunca foi nesse ponto. O nosso sempre foi para salvar as pessoas. Hoje no ICF, no Instituto Coach Financeiro, a gente tem uma célula online, onde todas as pessoas que fazem os nossos treinamentos e aceitam Jesus, elas vão ter um encontro toda terça-feira, às 8 horas da noite. E elas são lá abastecidas com a palavra de Deus, com base no culto da atitude do domingo anterior. E quem cuida é o Reginaldo, que é um rapaz do ministério lá da Igreja Atitude, e estamos debaixo do pastor Wallace da Igreja Batista Atitude Alphaville, que comanda esse grupo. Dali saem pessoas que são batizadas, tudo. Então, o nosso ministério, enriquecer pessoas, ajudar empreendedores, mas o principal, levar as pessoas para Cristo. Isso a gente não abre mão nunca. Bom, muito bom. Respondida a pergunta. Por que muitas empresas até faturam bem, mas vivem sempre no limite financeiro? Faturamento é métrica de vaidade. Igual seguidores, né? Métrica de vaidade. A gente tem que ter base no lucro. Então, para cada real que eu coloco em determinado produto, quanto aquilo está voltando. Tá? E muita gente briga por vender mais. Você vê aí o mercado dos influencers, esse é um dos piores mercados que existe, né? É uma vaidade gigantesca ali dentro. E o cara fala assim, fiz um lançamento, vendi 1 milhão. Aí você vai olhar, ele gastou 1.100.000. Uhum. Não teve lucro nenhum. Você pode ver que raro o influencer aí na internet que fala o quanto ele faturou, que ele fez de lucro. Eles falam de faturamento e não de lucro. A maioria está no prejuízo, está quebradão. Então, a gente nunca tem que olhar o quanto eu estou faturando. Eu tenho que olhar o quanto que ficou comigo. Tá? Ainda mais no Brasil. Com essa classificação fiscal que é doida, é muito difícil. E olha, a maioria das vezes, as pessoas não sabem se elas estão ganhando ou perdendo. A grande maioria não tem noção disso. A gente tem lá nosso mastermind, o Rota, e chega empresários, e você vai olhar o negócio dele, está totalmente deficitário, mas ele está mantendo aquilo através de cheque especial, limite de cartão, financiamento no banco, Pronamp. Parece que existem mais de 9 milhões de pessoas negativas com Pronamp em atraso. O governo vai fazer alguma coisa agora para ajudar esses empresários. Agora, eu acho que 5 anos de Você parcelamento. Vê? Parcelamento, eles vão ter que 5 fazer. anos. Por quê? Porque é tudo isso. Então, a gestão, a gente não pode abrir mão do lucro jamais. E aí, enquanto eu não tiver a certeza de quanto o meu negócio deixa, qual é o ponto de equilíbrio, a partir de quanto ele começa a dar lucro, né? Porque com esses dados, eu falo assim, bom, se eu faturar 200, eu vou ter, vamos supor, 20% de margem, ganho 40%. Mas se eu faturar 300, a minha margem pode aumentar em alguns segmentos e ir para 30%. É incrível, porque ele passou do ponto de equilíbrio dele. Já em alguns casos, a margem diminui. Quanto mais vende, menor margem. Pode aumentar o lucro, mas ele vende mais. Exemplo, quando você faz tráfego, né? Quanto mais dinheiro... Você coloca 10 mil reais, às vezes você vende 20 mil. Colocar 20 mil não quer dizer que você vai vender 40. Às vezes você vende 30. Então, tem que entender muito bem de cada atividade, de cada negócio e cada ponto da curva do seu negócio. E isso é um índice de excelência que a gente tem que ter. Né? Eu chamo de índice de excelência na nossa empresa. Na nossa empresa, o que você imaginar, eu sei o custo. O que você imaginar ali dentro, eu sei quanto... E sei de cabeça, não falo assim, vou olhar na planilha, não. Vou olhar na cabeça, eu sei assim, custa 10. Na planilha vai estar 9, 98 e 34. Assim. Mas isso porque você acompanha Acompanho todo dia. É literalmente o gado engorda aos olhos do dono. Exato. Todo dia. Não tem esse negócio de gestão à distância. Tá? Não tem. Não tem. Saia do operacional. Todo mundo que fez isso quebrou. Isso é conversa de empreendedor de palco de internet. Tá? A empresa autogerenciável. Já sei que é uma empresa quebrada.
Né? Lógico que não é você que vai ficar ali, mas você tem que acompanhar todos os pontos. Você tem que ter o domínio em todos os pontos. Você tem que saber se aquele setor não está vendendo, por que não está vendendo, o que está acontecendo. Muitas vezes você vai ter que descer lá e você arrumar aquilo. Não tem esse papo. É assim com grandes banqueiros, com todo mundo. Só que hoje em dia veio aí os românticos de negócio, que de verdade não entendem nada de negócio, que os caras entenderam é de repente ganhar dinheiro no digital. Começa a soltar essa conversa e ela atinge milhões de pessoas, e muito empresário novo está achando que ele vai delegar tudo e que ele não precisa conferir nada. Não é isso. A gente precisa ter a mão dos negócios, porque muita gente, a hora que olha, o próprio Silvio Santos, que foi um dos maiores gestores desse país, teve problema com o banco dele. Genro lá, não sei o que, faliram o banco. Se ele tivesse ali dentro, por falta disso, ele confiou demais na mão da família, quebraram o banco. Exatamente. Então, ó, marca bobeira não, tem que ficar de olho, tem que acompanhar. E se não sabe, procura, vai atrás. Na sua visão, o dinheiro dentro da empresa revela mais estratégia ou mais comportamento? Os dois. Para ter a estratégia correta, eu preciso do comportamento correto. Um comportamento errado dentro da empresa vai trazer muita coisa ruim. Então, não adianta. A gente precisa da estratégia, mas se eu não tenho o comportamento adequado, eu não implemento a estratégia. A estratégia é fácil. Né? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Quer ver? A gente fala da educação financeira. Todo mundo sabe que tem que gastar menos que ganha. Mas a maioria, o Brasil tem 82 milhões de endividados. Por quê? Não fizeram o básico. Ele sabe que tem que gastar menos que ganha, mas ele gasta mais. Então não é o que eu sei, é o que eu faço com o que eu sei. E aí entra a parte estratégica. E comportamental, né? Porque eu sei, mas não estou fazendo. É um desvio de comportamento. Andam de mãos dadas, né? Porque faz todo sentido que as duas elas caminhem juntas. Então, ó, fica aí a dica para vocês, ó. Dinheiro, ele não cria problemas. Ele revela como a empresa funciona. Fica aí a dica. Agora vamos lá. Vocês estão gostando, pessoal? Vocês estão aí assistindo? Espero que vocês não estejam caladinhos. Espero que vocês estejam conversando aí entre si. Entra lá nos comentários e já vai compartilhando para o sogro, a sogra, o genro, a nora, o sócio, a sócia, o vizinho, o amigo, porque assim é bom que você manda isso aqui para eles estão vendo, e não precisa você falar e você não cria atrito e confusão, deixa assistir e deixa que o Navarro ele tome aí as porradas por você. Olha só, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho de comportamento financeiro entre líderes e gestores. Quais os comportamentos financeiros você mais observa em líderes que travam o crescimento da empresa? Orgulho. Muito comum. Então, o orgulho, às vezes, ele vai... Escrevi sobre isso hoje. Né? Ele vai confundir com a arrogância, muitas vezes, né? Mas não é. É diferente. O orgulho, a melhor forma de combater a primeira coisa é você sendo grato. Você ter gratidão por tudo e expor a sua gratidão. Às vezes a pessoa ela é grata, mas ela não expõe isso. Faz parte do orgulho dela. Então, você entender a sua humildade, né, de pedir ajuda, de querer aprender. Tem gente que tem medo de fazer isso porque vai achar que é fraqueza. Não, humildade, querer aprender é força. Então, isso está ligado ao orgulho. Esse é o maior comportamento que faz as pessoas errarem. Na minha mentoria individual, né, que eu recebo quase todo dia 2 empresários ali atendendo. A maioria das pessoas demora demais para buscar a mentoria. Ela vai a hora que, poxa, o negócio está afundando e tal. E aí a gente vê o quê? Que ela foi na medida do desespero. Ela deveria ter buscado antes. Teve um caso que foi muito legal. Teve um casal que eles ganharam na Mega Sena, acho que 32 milhões de reais. E eles nos procuraram quando só tinha 1,5 milhão. Eles já tinham torrado 30 Tem várias milhões. Estatísticas acerca desse assunto. A maioria. Muito comum, né? A maioria fica pobre. Ficam pobres de novo. Né? Aí ali, com 1,5 milhão só,
a gente conseguiu reverter, montar um negócio. Eles estão bem hoje, tá? Montaram um Burger King. 1 milhão dá para fazer alguma coisa ainda, né? Já. Se eles tivessem feito isso antes. Se eles levam mais 6 meses, não teriam mais É. nada. Né? Eles sumiram com mais de 30 milhões de reais da loteria. Então, esse é um exemplo. Por quê? Porque o que te enriquece não é o dinheiro, é o processo que você faz para obter. Então, isso mostra empresas, às vezes, a pessoa, por algum motivo, ela quebrou e ela fica rica de novo. Né? Uhum. Donald Trump quebrou. Várias A vezes. Bílio Diniz, várias vezes. Né? Então, mas como ele tem o processo, ele não ganhou de presente, não foi uma herança, não foi... Ele consegue fazer. Já a pessoa que não tem o processo, que ganhou na loteria ou ganhou uma herança ali, algo de mão beijada, a chance dela perder é muito grande e depois de recuperar é quase impossível, porque a única fórmula que ela tem do dinheiro é ganhar na loteria ou receber uma herança. Isso já aconteceu. E é muito louco isso, né? Porque a soberba, a arrogância é algo que até o próprio Deus rejeita, né? Exato. Que Deus rejeita o soberbo. Então, quer dizer, se você se torna uma pessoa arrogante e soberba, você perde a provisão divina, o cuidado divino também durante todo esse processo. Porque essa resistência impede o agir de Deus. Eu lidei com um caso em uma consultoria que eu estava realizando, uma clínica, onde quando eu cheguei, a clínica ela estava com um endividamento absurdo, né? Por justamente não ter pago impostos. A gente renegociou, ajustou, beleza. Só que o que começou a acontecer? O dono, ele queria sacar dinheiro porque ele não separava CNPJ de CPF. Então, o caixa da empresa era o cartão de crédito dele, era a conta dele. Demorou muito para ele aceitar, ainda assim, ele ficou um pouco resistente durante bastante tempo, mas a ficha caiu depois de bastante insistência de quase 1 ano de trabalho. Isso é muito real, porque assim, as pessoas elas perecem por falta de conhecimento. E aí, essa falta de conhecimento faz com que essas pessoas elas acabem entrando nesse ciclo de pobreza e de quebradeira e se arrastando, e é onde as pessoas acabam achando que Deus não é bom com elas, que Deus não está cuidando delas, que Deus não se importa com elas, por que o outro está rico e eu não estou, por que o outro tem e eu não tenho, por que o outro consegue e eu não consigo, e aí entra a parte justamente do que você acabou de mencionar, que é essa arrogância, essa prepotência. Muito bom, adorei o conteúdo. Por que muitos gestores tomam decisões financeiras baseadas em emoções mais do que em consciência, na sua opinião? A emoção é a parte mais forte que a gente tem. Ela é a número 1, o famoso eu mereço, eu quero, é agora. Muita gente fala assim, eu tô devendo porque eu ganho pouco. Mentira. É pela sua emoção, a sua parte emocional de como lida com o pouco dinheiro que você está fazendo. Por isso que na Bíblia está escrito, seja fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Você não é fiel no pouco, no muito você vai ser uma tragédia. Então, uma pessoa que ganha 5 mil reais e está devendo, se ela ganha 100 mil por mês, ela vai ser uma devedora milionária. Né? Ela vai ter milhões de dívidas. Porque é muito mais fácil você fazer a gestão de 5 mil do que de 100 mil. Tá? Então, é muito interessante isso. E aí, é um problema emocional. Tá? É um problema emocional e muitas vezes tudo é um problema de orgulho, né? Porque se você pega, a pessoa entende, ela vai aprender educação financeira. Mas muita gente fez curso de educação financeira e não tomou jeito. Por quê? Porque ela coloca os desejos dela acima. Tá? E aí a gente tem que entender o Kairos e o Cronos. Né? O Cronos é o tempo nosso, cronômetro. O Kairos é o tempo de Deus. Então, nem tudo que a gente quer agora é o tempo certo. Né? Tem que ser no Kairos, que é o tempo certo de todas as coisas. Tem um monte de coisa que eu e a Alice queremos. Um monte de coisa. Só que a gente está construindo e a gente está ali sempre orando sobre aquilo. E o que ajuda a gente nisso? É muito mais fácil você corrigir essas questões como alguém crente.
Porque daí você entra em oração, em jejum, e você consegue esperar no Senhor algumas coisas que é só Ele que pode fazer, que é o tempo certo que vai dar. Se a gente fizer conquistar antes, pode dar errado, porque não era o tempo, a gente não estava maduro o suficiente para que aquilo O caso do ocorresse. filho pródigo, por exemplo, é um caso Exatamente. bem comum, né? Exatamente, né? São tantos exemplos ali que eles mostram. Você vê que praticamente todos os heróis, vamos dizer assim, da Bíblia, eles sofreram muito antes de ter a bênção, né? José teve 13 anos dentro da cadeia. Então, é um aprendizado. A ironia é você achar que você vai vir empreender e você vai ser do dia para a noite. Já existe a grande prova, Douglas, que é o seguinte: a terra prometida está depois do deserto. Ela não é antes. A terra prometida é depois do deserto. Exatamente. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Né? Não tem como. O que muda financeiramente quando um líder ele aprende a separar desejo, medo e necessidade acerca de dinheiro? A vida financeira ela tem alguns estágios, né? Isso é muito bacana, que todo mundo tem que começar a entender, só que a pessoa só vai entender o dia que viver. Existe um negócio que eu chamo de fluxo da riqueza. O fluxo da riqueza é um sentimento. E quando você está no decorrer do negócio, você fala assim, você nem ainda está rico, mas você fala, entrei no fluxo. Porque você começa a sentir que as coisas estão andando muito bem, numa velocidade muito bacana. E isso é um sentimento dentro do processo. Se você pegar 99% dos livros que falam de educação financeira, não entendem educação financeira. Eles ensinam independência financeira errada, misturam o que é a segurança. A liberdade, então, eles não têm nem noção. E é muito interessante, não vou citar nome, porque não é ético, mas se você pegar muitos educadores financeiros, e não 100%, mas 99% deles foi meu aluno, né? Então, você pegar o vídeo deles de 5 anos atrás, 10 anos atrás, falando sobre finanças, ele tinha uma ideia. Hoje, depois ele ficou rico, quando ele começou aquilo, ele não era rico. Ele ficou rico normalmente vendendo aquilo. É totalmente diferente do que ele falava. Por quê? Porque hoje ele sabe de verdade o que é. Antes, ele tinha lido num livro. Normalmente escrito por alguém que também não tinha passado o processo, que apenas estudou, que aprendeu com o professor. E isso é um grande erro. Tá? Então, eu vejo muitas pessoas, você deve conhecer também, que conquistaram a independência financeira e perderam. Sim. Estava bem e ficou mal. E que é isso? O erro de um processo estratégico dentro do processo financeiro. E no nosso negócio é a mesma coisa. Então, eu tenho que saber exatamente os pontos, essa é uma experiência que a gente tem de equilíbrio do nosso negócio. Eu tenho que saber proteger, blindar o meu negócio. E a proteção do negócio não é só o caixa, não é só o financeiro, é a parte jurídica, contábil, fiscal, tá? Trabalhista. Tá? Então, hoje em dia, um processo de holding custa R$5.000 para a pessoa fazer. E você pode fazer numa empresa com 2 CNPJ, eu já indico a pessoa que tem uma holding. Você vai se falar, não é necessário, muitos contadores vão até falar isso mesmo para ele. Eu falo, tá bom, se tudo der certo, tá tudo bem. Mas a pessoa pode criar um plano de blindagem com ela com muito pouco hoje. E essa maturidade do empresário, ela é muito fraca. E o pior, não tem ninguém falando isso. Associação comercial, fui vice-presidente. Não fala. A CDL, Clube de Dirigentes Lojistas, não fala, não ensina. Tá? Então, você fica muito com a sua sabedoria de você correr atrás. O empresariado brasileiro, ele é muito sozinho. Não tem apoio. Tá? Então, esse podcast aqui, vocês têm que compartilhar essa mensagem para chegar em milhares de pessoas, porque isso aqui vai salvar CNPJs, vai salvar empresas, vai salvar famílias. Esse tipo de conteúdo. E a gente tem que buscar ajuda. A gente está falando do orgulho, né? Muitas vezes a gente não busca ajuda do contador, né? Contador, cara, contador é a coisa mais engraçada que tem.
Porque, normalmente, a maioria dos pequenos empresários, quem é o contador? É um amigo barato. É o amigo do amigo barato que indicou. Não é o cara competente. Então, a gente coloca uma das principais áreas do nosso negócio, que é a contabilidade, dá muito ruim. dá muito ruim na mão de uma pessoa que não tem preparo. Né? E isso, cara, a gente tem, sei lá quantos alunos por mês, muitos, mas eu nunca vi uma empresa chegar lá e tá com o contador, a contabilidade correta. Nunca vi. Nunca teve uma empresa que eu falei assim, não. Todas a gente olhou, chamou um contador especialista ali para olhar e ele conseguiu recuperação fiscal, ele conseguiu pagar menos imposto, conseguiu ajeitar a vida da pessoa que simplesmente estava ali, vamos dizer assim, no simples, literalmente, né? É muito comum isso acontecer, né? E assim, o que é interessante pensar, né? Tá tudo bem a pessoa começar de maneira mais improvisada. Tem que começar do jeito que dá. Exato. O importante é começar. Agora, a pessoa precisa entender que o conhecimento e as pessoas, e os profissionais e as relações que iniciaram com ela, bem provavelmente não vão ser as mesmas pessoas que vão estar com ela no próximo estágio que ela vai precisar. É o termostato financeiro, tá? que existe em cada um. Então, não é. E aquele negócio, para a gente começar, começa com o que você tem. Começa do jeito que dá, porque tem o jeito que tem que ser feito e tem o jeito que dá para ser feito. Então, a gente vai começar o quê? Do jeito que dá para ser feito. Né? Eu vou usar a câmera do meu celular. Eu vou usar o carrinho que eu tenho ali, a cadeira que eu tenho ali. É o que dá para ser feito, é melhor do que nada. Viu? Elisângela participou do nosso podcast com celular e cabo USB. Olha aí. E hoje, olha aí, as câmeras maravilhosas aqui, né? É uma evolução. Agora, você imagina se você tivesse esperado o dinheiro para ter essas câmeras. Estava esperando até hoje. Então, a riqueza, ela acontece no processo. Isso. É na jornada que ela vai acontecer. E isso que vai dando casca para a gente o suficiente para aguentar grandes desafios, para aguentar pontos de dificuldade que vem na frente. Total. E eu falo que toda dificuldade que a gente tem é um presente de Deus. Porque Deus permite a gente passar por essa dificuldade, porque nós vamos arrumar a solução. E essa solução que a gente arrumou, a gente vai vender muito caro para outras pessoas que não conseguem arrumar essa solução. É Deus nos usando e nos potencializando para fazer mais dinheiro. Inclusive, as pessoas têm que escolher profissionais assim, que já trilharam o caminho, que já comeram bastante sal, que já pagaram um preço alto, porque essas pessoas realmente têm competência para poder dizer para as pessoas o que fazer. Agora a gente vai entrar um pouquinho sobre o efeito colateral, né? A gente estava falando, inclusive, lá no início, acerca da sua relação com seu pai e com a sua mãe, o quanto que isso reverberou positivamente sobre a sua vida para que você pudesse hoje se tornar um milionário, se tornar um homem de sucesso nos negócios, um grande empresário. Você entende que o comportamento financeiro dos líderes também pode influenciar diretamente o comportamento financeiro dos funcionários? Sim. O nosso negócio é demais, cara, porque eu acho que 70% dos nossos funcionários, eles têm renda extra. Eles têm outros negócios. O cara do tráfego não trabalha só pra gente. O diretor de vendas, ele tem uma empresa de mídia. E a gente ensina o quê? O ecossistema de renda, criar renda passiva, criar renda extra. Todo mundo lá tem. A gente ensina a alavancagem de consórcio. O Jean comprou a casa dele, o apartamento dele esses dias numa alavancagem de consórcio. Então, tudo que a gente faz ali é multiplicado. E às vezes é até engraçado, porque tem um menino lá, tem 21 anos, aí ele tá fazendo umas coisas. Eu falei, onde você aprendeu isso aí? Eu fico ouvindo o seu curso. Ele fica lá, né? Fica gravando, acompanhando, vai aprendendo. Exato. Tem um garoto de 18 anos, que foi o quê? Há 2 anos atrás. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu acho que você tem que sair daqui. Por quê? Porque você tem um potencial muito grande, você está pegando as coisas que eu ensino muito rápido. E ele, o Pedrinho, falei isso para ele. E ele foi mesmo. Montou a empresa dele, virou o negócio dele. Porque ele com 18 anos, cara,
Ele, com 6 meses dentro da empresa, ele já estava com um Audi? Um Audi, com 6 meses dentro da empresa. E como ele conseguiu fazendo isso? Dinheiro lá dentro com a gente? Não, com o nosso aprendizado. Então ele aprendeu o esquema de comprar carro que coloca, tá com a placa antiga, placa amarela, e a hora que coloca a placa preta, o carro valoriza não sei quanto. Ele pegou esse negócio, começou a fazer isso. Eu falei, cara, sai daqui, vai ficar rico. Ah, mas aqui que eu aprendi tudo isso. Eu falei, então fica mais uns 3 meses e vaza, cara. Vai ser bilionário. Né? Então, isso vai ecoando no comportamento dos funcionários. De todos, não. Tem gente que nunca vai ser rico, mesmo estando ali do lado do bilionário ensinando ele 24 horas. Porque simplesmente o sistema dele não adapta àquela situação. Às vezes ele vai lá para a empresa, para o trabalho, é uma realidade. Quando ele volta, é a outra realidade. Ele se adaptou E tem gente que se dá também mentalidade, né? satisfeito. E tá tudo certo, sabe? Nem todo mundo nasceu para ser rico. Mas o que não pode é a pessoa passar necessidade. E se ela está satisfeita com aquilo, se ela está feliz, né? O importante é a felicidade dela. Total. Por que equipes desorganizadas financeiramente refletem empresas desorganizadas na liderança, na sua opinião? Quando a gente é desorganizado nas finanças, isso vai reverberar em todas as áreas da vida. É o maior responsável por divórcio. É o maior responsável por crime. É o maior responsável por evasão fiscal. É tudo. É quando você é desorganizado nas finanças. Quando você não tem esse controle, quando você não tem a seriedade dentro com o dinheiro não aceita desaforo. Então, ele vai embora. E isso começa a repercutir em todas as esferas da empresa, em todas as esferas da vida pessoal dela. Vai destruindo tudo. Então, é muito interessante você que está nos assistindo agora, começar a observar as pessoas que têm desorganização financeira, como a vida dela é bagunçada. Ela não se ajusta com nada. Ela não se acerta com nada na vida dela. Não quer dizer que a pessoa certinha financeira vai ser um exemplo em todas as áreas também. Mas o desajuste é um exemplo de descontrole emocional, de descontrole em todas as áreas. Você vê a nossa igreja, tem 144 templos. Nós fizemos o Ano Novo agora, a passagem, o Maravilha, no Maracanã. O maior Ano Novo da virada da história do Brasil. Totalmente gratuito. Mas o controle financeiro da atitude é absurdo, irmão. É absurdo. Não sai R$1 dali sem a justificativa. O que é da igreja, o que é do instituto, são 8 instituições ali organizando tudo. O que é da creche, o que é do centro de cuidados humanos, que a gente cuida de homens que recuperou do crack, que recuperando ele, né? A gente que está recuperando. Então, existe todo um controle rígido. E o pastor da atitude, de todas elas, ele não sabe a cor da cadeira da sala de aferição. Ele não se envolve com o dinheiro. Quem se envolve? É um comitê que tem lá contador, empresários, que vão decidir as coisas. Todos os pastores, eles têm o salário. Então, é feito com muita diligência cada centavo. E aí é uma igreja que cresce. Hoje é a maior organização batista do Brasil. Por quê? Pela seriedade com o dinheiro. Meus amigos, o papo é profundo, o papo é sério aqui, e a gente está indo para a reta final desse podcast. Eu quero apresentar para vocês os livros do Roberto. Mas antes eu tenho uma pergunta aqui que é bem importante se fazer, que eu acho que vai ajudar as pessoas a entender um pouquinho da questão da modomia. Por que, biblicamente falando, dinheiro vem sempre acompanhado de responsabilidade e prestação de contas, que você acabou de mencionar? É exatamente isso. Cara, tá lá em Lucas, quem antes de construir uma obra não faz todos os cálculos, né? Para depois não correr o risco de parar no meio e passar vergonha. Então, a prestação de contas
Às vezes em algumas orações, eu peço dinheiro. O Senhor, eu sei que Deus não envia dinheiro, Ele envia processos para a gente fazer. Mas eu falo, Senhor, pode enviar, porque o Senhor sabe o destino. E o Senhor sabe que o destino dos nossos recursos, em primeiro lugar, é para a sua obra. E sempre foi assim, e sempre vai ser. Tá? Então, eu peço essa permissão de Deus, né? Sempre, porque cada real que a gente recebe é mais reais investido na obra do Senhor, porque isso está no meu coração e da minha esposa. A gente sempre faz desse jeito. Agora, uma empresa ou uma pessoa de CLT que tem organização financeira e dá nome ao dinheiro, ele tem o destino certo, essa pessoa é muito abençoada. Teve uma vez que a gente fez um projeto numa igreja chamado Fator 90. Muito legal. O que era o Fator 90? A pessoa era perfeita, era para dizimista, com os 10%. Então ela não falhava os 10% dela, mas errava nos 90%. Hum. Aí no resto ela gerava dívida, ela fazia uma confusão financeira. Então a gente falou, por que não ter a fidelidade que você tem nos 10% nos outros 90%? Uhum. Aí a gente criou a técnica dos envelopes, também como metáfora da igreja, que as pessoas guardavam os 10% ali no envelope, né? Falava, olha, separa o envelope do aluguel, o envelope da educação das crianças, o envelope do transporte, o envelope da alimentação, e começamos a organizar a vida financeira das pessoas assim. Então, é muito isso, né? É a gente ser mordomo dos nossos recursos, né? E Deus, ele tem que se alegrar com cada investimento que a gente faz. Deus, ele tem que se alegrar com tudo que a gente faz. Está lá em Romanos 10:8. O amor ao dinheiro é a razão de todos os males. O que é o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a gente colocar o dinheiro na frente de pessoas, Uhum. de seres humanos. Então, quando o dinheiro passa a ser coisas materiais, ser mais importante que coisas humanas. E isso é muito interessante, Douglas, porque muita gente erra esse princípio sem consciência. Quer ver um exemplo básico? A pessoa compra um carro, qual a primeira coisa que ela faz? Seguro. Uhum. O que ela está fazendo? Protegendo o carro, patrimônio, protegendo o dinheiro. Quando nasce o filho, a pessoa faz um seguro de vida? Não. Raros fazem. O que é isso? O amor ao dinheiro é maior que o amor ao filho. Você fala, não, eu amo mais o filho. Tira. Porque a gente tem que ser avaliado pelas nossas atitudes e não pelas nossas palavras. Você ama o teu carro, porque o teu carro está protegido, o teu filho não está. A pessoa faz um plano de saúde. Questões financeiras. Aí, ok. Mas daí você não vai ter o seguro do carro também. Uhum. Talvez você não tenha nem carro. Aí tá tudo certo. Mas a pessoa que protegeu o patrimônio e não protegeu a família, isso é amor ao dinheiro. Uhum. Isso é um pecado. Ela não está autorizada a prosperar. Uhum. Fé não substitui gestão, ela exige gestão. Então, olha, todos esses aprendizados aqui que vocês tiveram hoje são fundamentais para que vocês possam sair do ponto onde vocês estão hoje e possam ir para aquilo que vocês desejam nesse ano de 2026. E olha, a gente está falando de um ano novo, mas não se coloca vinho novo em odre velho. A gente precisa que não só o ano seja novo, mas suas atitudes também. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Vamos lá. Antes da gente finalizar, eu tenho uma perguntinha aqui que eu faço, que é uma frase, e aí você completa, tá? A frase é a seguinte: uma empresa financeiramente saudável diante de Deus começa quando? Gestão com sabedoria. Com gestão e com sabedoria.
Então, uma empresa financeiramente saudável diante de Deus começa com gestão e com sabedoria. Fica a dica para vocês aí. E ó, falando de sabedoria, a gente tem aqui, ó, alguns livros. Você pode falar um pouquinho rapidamente sobre eles, Roberto, se você quiser falar sobre o que... E falar disso, eles encontram em todas as plataformas? Tem nas plataformas, né? O Arte de Enriquecer, esse livro, olha só que interessante. Ele é letras grandes, cheio de planilhinha, colorido, desenhado. Como surgiu esse livro? Thiago Brunet, quando começou a carreira dele, ele foi mentorado nosso muitos anos. E os primeiros livros dele, quem escreveu fomos nós, né, da nossa editora. Então, quando ele escreveu Dinheiro Emocional, um dia chegou um rapaz e falou assim para ele: pô, Thiago, seu livro é o primeiro livro que eu li na vida. O Thiago falou: cara, sério, obrigado, cara. Ele falou: não é porque é bom, não. É porque é fininho, com letra grossa e fácil de ler. Daí o cara brincou, falou: não, é muito bom, sim. E ali eu falei assim: cara, eu vou escrever um livro de finanças, fininho, letra grossa, principalmente para as pessoas que não gostam de ler. Esse aqui tem esse objetivo de ajudar as pessoas. Tem mais de 1 milhão de cópias vendidas desse livro e doados. Todos os meus livros, eles são para investimento nas igrejas. 100% de todos os livros, de todas as nossas recursos, ele vai para a igreja. Olha aí, você adquire sabedoria e ainda... É uma forma que a gente fez de financiar a obra de Deus. Muito bom. O Mitos, esse livro ficou conhecido como livro proibido. Porque esse devia chamar assim: Como o Banco Engana Você. Aqui estão os segredos de investir, né, nos bancos e fugir das pegadinhas do banco. Você não cair num CDB de Banco Master, esse SCOI aí que teve da XP e do BTG, né, Ambipar, tudo isso. A gente ensina aqui nesse livro, né? E ficou conhecido como o livro proibido, porque um dia eu fui convidado para um programa de TV para falar sobre o livro, só que o patrocinador do programa era um banco. Eita. E ele soube ali na hora e não é que me tirou do programa, ele pediu para falar sobre outro livro, eu não aceitei, e aí eu fui embora do programa, era um programa ao vivo, e aí essa emissora fez um boicote e tiraram esses livros das livrarias. Que loucura. Coach Financeiro, esse é o original, né, que tem aí 17 anos. São as estratégias que eu desenvolvi, é a ciência para ficar rico ali, com estratégias para você controlar suas emoções em relação ao dinheiro, mudar suas crenças, tá? Sumir com medo do dinheiro. Esse daí foi o livro que... Acho que é a base, né, Roberto? É a base nossa. Do emocional aí, de lidar com as crenças, esse significado. Esse foi o primeiro de tudo. Tudo que aconteceu nessa área que a gente está aí há 17 anos é graças a ele. Coaching é a metodologia, então quer dizer que esse livro é um livro de metodologia para que a pessoa consiga sair do ponto A e até o ponto B. Ficar rico igual o Roberto Navarro. Esse aqui é uma capa de respeito, né? É coisa mais bonitinha, coisa mais linda. O Sabedoria do Dinheiro é uma obra de Deus. Não que as outras não sejam, são também. Só que qual é a diferença? É da editora Gente, a maior editora do Brasil. Roseli. A Roseli, né? Esse ano sai mais um com eles. E esse livro, ele não é mais best-seller, ele é long-seller. Porque já está há 5 anos como... Vira e mexe, Douglas, ele entra como mais vendido. E isso a gente nunca fez uma campanha de marketing poderosa em cima dele. Imagina se fizesse. Né? E ele vai. Então, isso é uma resposta de Deus mesmo. E não tem em todas as livrarias, nas plataformas tem, mas em todas as livrarias não. Mas em muitas livrarias ainda tem 5 anos depois do lançamento. Eu acho que eu já vi ele já em livraria. Não, tem várias, né? Em vários aeroportos, tem muitas. Né? Então... Esse livro, ele é um diferencial na vida das pessoas. Esse livro, ele é atemporal. Daqui 50 anos, as pessoas vão ler esse livro e vão mudar a vida financeira dela. Porque é uma ciência que fala da riqueza, ela é a ciência que instala a inteligência financeira na vida das pessoas e com espiritualidade. Prefácio Thiago Brunet. Então, é um livro diferente. Esse livro
Meus bisnetos vão receber direito autoral dele, porque esse nunca vai sair das prateleiras. É livro atemporal, é surreal. Muito bom. Então tá aí, ó, muito conhecimento, muita sabedoria disponível para vocês. Procurem aí nas principais plataformas, ou até mesmo nas livrarias, mas principais plataformas. Esse aqui são meus. Eu ganhei de presente do Roberto. Obrigado pelos presentes, Roberto. Obrigado pela sua participação. Foi um prazer receber você aqui. Minha. Depois de quanto tempo tentando trazer o Roberto aqui? Quanto tempo tem o Espiritualmente Podcast? 2 anos mais, né? 3. Depois que eu levei a Elisângela lá, eu tinha falado com ela, falei, mas o Roberto não vem. Ele, ela é muito ocupado. Falei, mas Deus vai preparar o dia para ele vir. E aí tá aí, que chegou o dia. Obrigado, inclusive, porque teve um toque feminino. Ele falou que mulher tem influência? Pois bem, teve um toque feminino aí dizendo assim, vai, é bom. Obrigado, Elisângela. É ela que manda. Ela que manda e obedece quem tem juízo, né? Tá certo. É a externa. Por trás, ao lado de um grande homem, sempre tem a sabedoria de uma grande mulher. Então, estamos encerrando o nosso Espiritualmente Podcast de hoje com a participação maravilhosa aqui do Roberto. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês assistam, reassistam, compartilhem, enviem para mais pessoas e corram aí atrás desses materiais, desses livros que vão ajudar você para começar esse ano de 2026 já com o pé direito. Né? Você vai começar com o pé direito e vai fazer esse ano ser um ano extraordinário financeiramente falando. Prosperidade, riqueza precisa ser ressignificado aí na sua cabeça, porque muitas vezes você acha errado, que dinheiro é sujo, que quem enriquece é porque está enriquecendo porque fez mal a alguém, e que isso não é de Deus, e que não entra no céu, coisas que você vai entender nesse material e nesse podcast que não faz muito sentido, mas se aprofunde mais. Siga o Roberto nas redes sociais dele. Onde é que eles te encontram, Roberto? Roberto Navarro Oficial, todas elas. Instagram, YouTube, TikTok, Roberto Navarro Oficial. E do ICF, Instituto Coaching Financeiro, que tem da Semente Editora também, né? Todas elas. Mas Roberto Navarro Oficial é onde eu estou diariamente com a galera. Hoje você tem um ecossistema de várias empresas. É uma road, são 7. E elas seguem em quais áreas? A gente tem a área que está à nossa frente, eu e a Liz, tem a editora, né, que é a Semente Editora, o ICF, que é o Instituto Coach Financeiro, ali Alphaville, a RNA, que é a academia, que são produtos digitais, a Adore Mais, que é a parte toda nossa de mídia, jornal de bairro, podcast, YouTube, rádio, né, ali. Aí tem outros braços que são CNPJs que estão ligados à parte de mentoria, parte de eventos e parte de palestras. Eles têm que estar em CNPJ separado, porque As finais, né? Exato, né? Parte fiscal ela é diferente, parte de risco ela é diferente, então a gente isola tudo isso. E aí a outra coisa que a gente tem é a área de investimentos, que a gente faz investimentos em startup, investimentos financeiros, tudo isso também é via holding, via CNPJ, né? Área de consórcio, área de apoio jurídico contábil nas empresas. Seja, são vários tentáculos. Né? Você vai, o coach financeiro ensina isso. Né? Tem que praticar o que ensina. Área de parcerias, né? Os parceiros que a gente tem dentro do ecossistema. Muito bom. E aí a gente todo dia vai brincando com isso, né? A sede fica lá em Alphaville, na Araguaia. Vai conhecer lá. Vou lá, vai ser um prazer, com certeza. É isso, pessoal. Aprenderam bastante aí com o Roberto Navarro. Obrigado, meu amigo, pela sua presença, pela sua participação. Nós vamos ficando por aqui. Lembra de se inscrever nesse canal apertando o botãozinho vermelho. Deixa o seu like, aciona o sininho e compartilha para mais pessoas para que você possa ajudar outras pessoas a saírem dessas limitações, dessas dificuldades financeiras, principalmente diante do cenário que a gente está vivendo nesse ano de 2026, que vai ser muito desafiador para muitas empresas, para muitos empresários e líderes, mas com Deus sobre todas as coisas, Ele nos faz mais do que vencedor. Confie em Deus, estude, se dedique, se empenhe, que com certeza você vai sair livre dessa e bem-sucedido, porque num período de crise tem gente que chora e tem gente que vende lenço.
você seja o que venda lenço, tá certo? Muitos lenços. Muitos lenços. Abra uma fábrica de lenços. É isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Eli. Obrigado, Igor, Roberto. Tchau, até a próxima.